Com a renúncia do Deodoro da Fonseca, assume o vice. Quem é o vice? Floriano Peixoto, também militar. Ele foi eleito de forma independente. Lembra que presidente e vice são eleitos separadamente. Mas tinha uma regra eleitoral na época. O presidente da República, quando vem a falecer, renunciar ou se afastar definitivamente por qualquer motivo, que é uma renúncia, o vice-presidente assume só para convocar novas eleições. O vice-presidente não fica até o final, a menos que já tivessem transcorrido os 2 anos do mandato. Não tinham transcorrido 2 anos do mandato do Deodoro da Fonseca. Então Floriano Peixoto tinha que convocar novas eleições. Adivinha se ele convocou? Não. Ele resolveu ficar. Ah, professor, mas daí ninguém fez nada. Não, até fizeram. Mas ele mandou calar a boca de todo mundo. Por isso ele recebeu o nome de Marechal de Ferro. Agora, se caiu alguma coisa conteudista na prova sobre o governo de Floriano Peixoto, o segundo militar da República Brasileira, ele vai aparecer provavelmente, ou vão aparecer provavelmente, 2 grandes revoltas do Brasil. Presta atenção nessa história aí. A revolta da Armada, que ocorre no Rio de Janeiro, já é a segunda. A primeira foi que derrubou o Deodoro da Fonseca. E a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Olha aí. A segunda revolta da Armada, ela acontece no governo de Floriano Peixoto. Sim, porque ele era vice e assumiu a presidência porque o Deodoro renunciou. Como não havia transcorrido 2 anos de mandato, ele deveria convocar novas eleições. E não fez. O almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear a Baía da Guanabara caso Floriano Peixoto não renunciasse. Mas Floriano Peixoto não renunciou. E então ele chegou a apontar o seu encouraçado cheio de canhões para a Baía da Guanabara e deu até alguns tiros. Isso se chamou então Revolta da Armada. Só que enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, um conflito local acabava ganhando proporções maiores. De um lado, os chimangos, defensores do governo de Floriano Peixoto, liderados pelo Júlio de Castilhos. Do outro lado, os maragatos, liderados pelo Silveira Martins, defendiam os interesses dos estancieiros da fronteira. Portanto, junto com os chimangos, Júlio de Castilhos, junto com os maragatos, Silveira Martins. Esses 2 grupos, eles entraram em choque e acabaram indo além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Os 2 grupos chegaram a ficar conhecidos pela violência do conflito, a ponto da revolta se chamar Guerra da Degola. Saindo do Rio Grande do Sul, os federalistas foram até Santa Catarina. Algumas tropas chegaram a tomar a cidade de Curitiba, no Paraná também. Mas foi em Santa Catarina que os federalistas encontraram as tropas da revolta da Armada. Sim, os federalistas se juntaram com as tropas do almirante Custódio de Melo. O Floriano Peixoto, que estava lutando contra essas 2 revoltas, teve que contratar mercenários e alugar navios. Mas conseguiu tomar de volta a ilha, que era a capital de Santa Catarina, e que na época se chamava Nossa Senhora do Desterro. Pois bem, essa ilha, bem aí mesmo. Em homenagem ao Floriano Peixoto, Nossa Senhora do Desterro passou a se chamar Florianópolis. As 2 revoltas não conseguiram derrubar o governo de Floriano Peixoto, nem mesmo derrubar os chimangos, que eram quem controlava a política aqui no Rio Grande do Sul. O resultado foi que Júlio de Castilhos continuou sendo o presidente do estado do Rio Grande do Sul. E os chimangos ficaram no poder por décadas. Borges de Medeiros, esse cara magrinho aqui do lado, que é de onde sai o apelido chimango, Borges de Medeiros foi o presidente do estado do Rio Grande do Sul por 24 anos. Enquanto isso, o Floriano Peixoto continuou governando o Brasil e aí ficou apelidado de Marechal de Ferro, porque ele não largou o governo. Eis então um resuminho da Revolta da Armada e da Revolução Federalista e como as 2 se juntaram. Muito bem. Aos trancos e barrancos, o Floriano Peixoto terminou o seu mandato. E quando ele termina, temos eleições e o primeiro presidente civil é eleito na história do Brasil, fechando o período da República da Espada, que vai desde a proclamação da República até 1894. O próximo presidente é o presidente Prudente de Moraes. O primeiro presidente civil é sempre lembrado nas provas graças a uma revolta que ocorre no governo dele, a Revolta de Canudos ou Guerra de Canudos. Quero te mostrar um pouquinho sobre essa guerra. Presta atenção. A Guerra de Canudos, ou Revolta de Canudos, foi uma revolta liderada por um beato conhecido como Antônio Conselheiro.
um líder messiânico que acabou conseguindo juntar uma população que se deslocou para o interior do estado da Bahia e fundou lá uma pequena comunidade que acabou sendo conhecida como a Comunidade de Canudos. Nelas, sertanejos se reuniram e construíram casas para formar uma sociedade, de certa forma, entre aspas, independente. Antônio Conselheiro era, na verdade, um antirrepublicano, um monarquista beato que achava que a república era coisa do demônio. Esse movimento ameaçava principalmente os interesses dos fazendeiros que precisavam dessa mão de obra, já que a Vila de Canudos chegou a ter quase 20 mil pessoas vivendo nela. Foram necessárias 3 expedições militares e uma última para encerrar de vez o assunto, ou seja, o total de 4 expedições militares para conseguir destruir a Vila de Canudos. Somente depois da 4ª expedição militar e depois da morte do general Moreira César, que era o responsável pela última expedição, é que Antônio Conselheiro acabou sendo derrotado. Antônio Conselheiro, na verdade, morreu doente dentro da Vila de Canudos e os sertanejos resistiram até o último homem. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, mostra um pouco essa revolta de Canudos num tom um pouco mais heróico dos próprios sertanejos. Essa foi a Revolta de Canudos ou Guerra de Canudos no governo de Prudente de Moraes. Depois de Prudente de Moraes, o próximo presidente da República se chama Campos Salles. Prudente de Moraes tinha enfrentado uma crise muito séria na economia, muito por causa da política do encilhamento. A inflação foi sentida principalmente depois. Mas Campos Salles, este próximo presidente, o segundo presidente civil da história do Brasil, vai tentar resolver esse problema. O Brasil não tem dinheiro, o Brasil está quebrado. O que Campos Salles faz? Pega dinheiro emprestado. Este empréstimo de Campos Salles gera o que a gente chama de funding loan. E ele consegue pelo menos dar uma equilibrada nas contas. Tem uma outra característica do governo de Campos Salles. Foi naquele momento que começou a alternância entre presidentes da República representando São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, é aqui que começa a política do café com leite. Ok? Mas o próximo presidente é que enfrenta umas coisas mais complicadas. O presidente Rodrigues Alves, que governa o Brasil de 1902 a 1906. Vamos ver com calma, vamos ver devagar o que aconteceu no governo dele. Primeiro, as questões relacionadas à nossa fronteira. O outro problema enfrentado por Rodrigues Alves diz respeito à situação urbana do Rio de Janeiro. Claro, ele não é prefeito do Rio de Janeiro. Ele é presidente da República. Nós não vamos esquecer que a capital do Brasil ainda é o Rio de Janeiro nessa época, é o Distrito Federal. Ali está o Distrito Federal. E numa parceria entre Presidência da República e Prefeitura do Rio de Janeiro, começou uma política de limpeza da cidade, de organização urbana, abertura de túneis, avenidas e desapropriação de grandes áreas, principalmente na orla. Essas áreas elas eram usadas para aluguel de baixo valor, onde tinha diversas pessoas morando, cortiços, né? E quando essas áreas são desapropriadas, tem que desalojar essas pessoas. Tempos depois, o governo começa uma outra política de saneamento, a política de vacinação contra a varíola. E é uma vacinação obrigatória. Os agentes de saúde saem por aí tentando catar as pessoas para serem vacinadas. A população não reage muito bem e assim estoura a revolta da vacina. Dá uma olhada em algumas características da revolta da vacina, por favor. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro tinha passado por um processo de urbanização. Obras públicas de parceria da Prefeitura com a Presidência da República acabaram abrindo grandes avenidas e substituindo antigos prédios por novas estruturas urbanas. O que acontece é que grande parte dessa população que vivia nas regiões centrais acaba tendo que se deslocar para as periferias. Cortiços são destruídos, áreas inteiras são demolidas. Por causa disso, a população desconfiou muito da campanha de vacinação promovida pelo sanitarista Oswaldo Cruz, a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Foi por causa desta campanha e por causa deste contexto que estourou o que a gente chama de revolta da vacina. Entre 1906 e 1910, nós tivemos dois presidentes que governaram o Brasil, na verdade. O primeiro presidente, Afonso Pena, foi de 1906 até 1909, só que ele morreu. E em 1909 ele foi substituído por Nilo Peçanha. E aí nós temos a primeira grande treta da República Velha. Como presidente, repito, já tinha falado isso em outros vídeos, como presidente da República era eleito independente do vice, acontecia muito do vice ser oposição do presidente.
E esse vice-presidente, Nilo Peçanha, então não era do grupinho do Afonso Pena. E ele acabou quebrando a regra da política do café com leite. Ele acabou indicando um cara que não estava previsto para ser o próximo presidente da República. Ele indicou um representante voltado para os interesses do Rio Grande do Sul. Ele indica um militar, Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca, apoiado pelo senador gaúcho Pinheiro Machado. Aliás, nós vamos falar de todas as ruas das cidades, né? Pois bem, Hermes da Fonseca é militar. E contra ele surge uma outra vertente política para tentar evitar que os militares voltem ao poder, mesmo de forma eleitoral, mesmo através do processo eleitoral. E então surge a campanha civilista de Rui Barbosa. Temos os dois lados. Rui Barbosa, o civil. Hermes da Fonseca, o militar. E aí, no fim das contas, o Hermes da Fonseca acaba sendo eleito e vira o próximo presidente da República. Portanto, o governo de Afonso Pena e Nilo Peçanha é normalmente lembrado por causa dessa treta, porque na transição, Hermes da Fonseca é eleito e ele não faz parte da regrinha da política do café com leite. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu, conhecido como Navegante Negro. Conhece essa música? Essa música é de Aldir Blanc e João Bosco. Um sambinha, assim, tocado por mim bem mais ou menos. Ela conta a história de um marujo que se rebelou contra os castigos físicos na Marinha. Essa é mais uma história da República Velha. Foi no governo de Hermes da Fonseca. Presta atenção aí. Em 1910, a Marinha ainda utilizava uma estrutura de castigos físicos que remetiam à época da escravidão. Um marinheiro conhecido como João Cândido resolveu se rebelar contra esse tipo de prática e acabou tomando um navio junto com outros marinheiros. Essa revolta ficou conhecida como Revolta da Chibata. Como essas estruturas lembravam muito as antigas práticas escravistas e escravocratas, quando essa revolta estourou, grande parte da opinião pública ficou do lado dos revoltosos. Inclusive a imprensa fez grande pressão para que João Cândido fosse libertado. O governo ficou numa situação bastante delicada. De um lado, a Marinha exigia a punição exemplar dos revoltosos, que, na verdade, eram amotinados, tinham organizado um motim. Do outro lado, a opinião pública e a imprensa exigem a soltura e a anistia de todos os envolvidos. No meio do conflito, muitos foram os marinheiros que morreram, mas, por fim, o líder, João Cândido, acabou recebendo anistia e foi libertado, recebendo o perdão dos seus atos contra a Marinha. Essa foi a revolta da Chibata no governo de Hermes da Fonseca. Bom, esse não foi o único conflito do governo de Hermes da Fonseca. Na verdade, o governo dele foi bem complicado. Porque como ele não foi eleito dentro da política do café com leite, ele tinha todos os governadores contra ele. E ele tentou derrubar muitos deles através de uma política que ficou conhecida como política das salvações, ou salvacionismo. Funcionava assim. Ele simplesmente derrubava os governadores e tentava eleger um parceiro dele para colocar no lugar. Ele não conseguiu fazer isso com todos os estados, ele não conseguiu fazer isso nem com os estados mais importantes. Inclusive, no estado do Ceará, nós tivemos um opositor muito forte do Marechal Hermes da Fonseca, que era o Padre Cícero, o coronel de Batinas. Até hoje, em Juazeiro do Norte, Padre Cícero é adorado quase como um santo. Lá tem uma estátua gigante dele, as pessoas fazem procissão. Enfim, o governo de Hermes da Fonseca foi bastante tenso, ele enfrentou a oposição dos governadores com a política das salvações, teve o problema da revolta da Chibata, que a gente acabou de ver, e ele ainda enfrenta uma guerra dentro do território de Santa Catarina e Paraná, a Guerra do Contestado. Para quem faz vestibular em Santa Catarina, esse é um assunto muito recorrente de prova. Presta atenção aí, por favor. A Guerra do Contestado ela acontece num contexto que envolve pelo menos 3 elementos. O primeiro é uma disputa de territórios entre Paraná e Santa Catarina, o que já torna o contexto bastante complexo. O segundo é uma política do governo federal de construção de uma ferrovia que pudesse ligar São Paulo à região sul, que ia passar justamente
numa dessas regiões de área de conflito. E o terceiro é que nessas regiões vivia uma população ribeirinha, aliás, uma população de interior, uma população sertaneja, que dependia principalmente da coleta de erva mate para sua sobrevivência. Eles viviam dos ervais nativos. O processo de construção da ferrovia desestruturou essas comunidades, e essas comunidades começaram a reagir contra a construção da ferrovia e pela defesa das terras onde eles viviam, que não eram propriedades deles, mas que tradicionalmente ocupavam há bastante tempo. A Guerra do Contestado demora muito tempo para ser resolvida. Ela começa no governo de Hermes da Fonseca, mas só é solucionada no governo de Venceslau Braz.